E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar numas ideias bem poderosas para responder uma pergunta que, olha, todo mundo se faz. Como é que a gente usa esse nosso cérebro, que é meio antigo, com essas tecnologias super novas, para, no fim das contas, viver melhor? Vamos nessa! Então, vamos começar com aquela pergunta que, sério, quem nunca se fez, né? Por que a gente às vezes contrata a pessoa errada? Ou compra uma coisa que não precisava? Ou pior, acredita numa coisa que depois descobre que era mentira? Pois é, a resposta para isso tudo, como a gente vai ver, está no jeito que o nosso cérebro funciona. E aqui que está o X da questão, sabe? O grande conflito do nosso tempo. Pensa só, de um lado a gente tem um cérebro com emoções e instintos que foram programados lá na Idade da Pedra, milhares de anos atrás. E do outro lado, tecnologias com um poder que parece, sei lá, coisa de outro mundo, quase divino, tipo a inteligência artificial. E é justamente esse desencontro, essa incompatibilidade que causa um monte de problema pra gente hoje em dia. Certo. Então, nessa primeira parte, a gente vai direto na raiz do problema. Como é que esse nosso hardware, digamos, paleolítico, se vira num mundo que é totalmente novo e super acelerado? Olha só que loucura. Todo santo dia, o nosso cérebro toma umas 35 mil decisões. É muita coisa. E a imensa maioria delas é no piloto automático, totalmente inconsciente. Ele faz isso para quê? Para economizar energia. Ele usa uns atalhos mentais que, lá atrás, foram criados para garantir a nossa sobrevivência num mundo que, vamos combinar, não tem nada a ver com o nosso hoje. E esses atalhos são o que a gente chama de vieses cognitivos. Mas o mais importante de entender é o seguinte: esses vieses não são um defeito de fábrica, tá? Muito pelo contrário, eles eram, na verdade, ferramentas de sobrevivência super úteis. Imagina só, num lugar perigoso, com pouca informação, ter que decidir rápido era a diferença entre viver ou morrer. O problema é que, hoje no nosso mundo, esses mesmos atalhos acabam nos jogando em ciladas, tipo a polarização extrema ou essa dificuldade maluca de saber o que é fato e o que é fake. E, cara, isso afeta a gente todo dia. O tal do viés de confirmação, por exemplo, nos deixa presos na nossa bolha, só ouvindo que a gente já concorda. O da negatividade deixa a gente ansioso, preocupado, mesmo quando não tem perigo nenhum por perto. E o efeito Dunning-Kruger? Esse é clássico. É aquele que faz a gente ler 3 coisinhas na internet e já sair achando que é expert em, sei lá, Bitcoin ou física quântica. A real é essa. Nosso cérebro da Idade da Pedra não foi projetado para lidar com a internet. E falando em tecnologia, isso nos joga direto na maior de todas as tecnologias divinas que a gente precisa aprender a encarar hoje: a inteligência artificial. Quer dizer, se o nosso cérebro já se enrola sozinho, como é que ele vai lidar com essa força nova e tão poderosa? Eu particularmente amo essa metáfora. Pensa assim: do mesmo jeito que os povos originários vivem à beira de um rio, que ao mesmo tempo dá a vida e representa perigo, a gente hoje vive à beira de um rio de informação, de bits e bytes. E a IA? A IA é a correnteza mais forte desse rio. Ela pode levar a gente para lugares incríveis ou pode afogar a gente se a gente não souber como navegar. Então, o ponto crucial é esse, pessoal. A IA é uma faca de 2 gumes. Por um lado, ela pode deixar a gente absurdamente produtivo, né? Automatizando coisa chata, dando resposta na hora. Mas, por outro lado, olha só, um estudo do MIT mostrou uma coisa preocupante. Usar a IA sem pensar pode simplesmente impedir que a gente aprenda de verdade. No estudo, os alunos que usaram IA resolveram o problema mais rápido, sim. Só que uma semana depois, não lembravam de mais nada. Ou seja, eles não aprenderam. Ok, então a pergunta é: como é que a gente navega nesse rio? Como usar nosso cérebro antigo e essa tecnologia quase divina sem dar um tiro no próprio pé? A resposta está no desenvolvimento de uma habilidade que é essencial. Essa habilidade é o pensamento crítico. Pensa nele como se fosse o sistema operacional que a gente precisa instalar para rodar no mundo de hoje. O problema? Ele não vem de fábrica. Precisa de esforço, de disciplina, de questionar as coisas e, principalmente, de humildade. A humildade de admitir que o nosso cérebro, por padrão, adora pegar um atalho. E é aqui que as duas coisas se encontram de um jeito perigoso. Nossos vieses naturais são turbinados pela IA. Lembra do viés de confirmação? Pois é. Teve um aluno que usou a IA para provar que a Capitu traiu o Bentinho. Ele ficou insistindo, fazendo as perguntas do jeito certo, até que a máquina confessou. Ele simplesmente matou toda a genialidade da dúvida que o livro cria.
E o efeito Dunning-Kruger? Um colunista pediu para a IA um texto sobre as leis de Newton, e ela inventou 6 leis. Se ele não tivesse conhecimento prévio, se não tivesse usado o pensamento crítico para checar, ele ia publicar um absurdo completo. Beleza. Então a gente entendeu que precisa instalar esse software do pensamento crítico e se adaptar. Mas como fazer isso? O mundo muda tão rápido, parece uma tarefa gigante, impossível, né? Bom, talvez não seja bem assim. Todo mundo já ouviu falar da tal regra das 10.000 horas, né? Para ficar bom em alguma coisa, você precisa de 10.000 horas de prática. Cara, isso dá tipo um emprego de tempo integral por 5 anos. É super intimidador e, sinceramente, para a maior parte das coisas, simplesmente não é verdade. Essa regra veio de estudos com gente de altíssimo nível, tipo atletas olímpicos, mestres de xadrez. Não é a nossa realidade para aprender uma habilidade nova. A pesquisa de verdade sobre como a gente aprende mostra um número bem mais animador. Para você sair do não sei nada e chegar no uau, eu sei fazer isso surpreendentemente bem, o número mágico é bem menor. Umas 20 horas. É isso mesmo, 20 horas de prática focada. E isso sim é totalmente possível. Dá uns 45 minutinhos por dia por mais ou menos um mês. E o legal é que tem um método para isso. Primeiro passo: desconstrua a habilidade, quebra ela em pedacinhos e decide o que é mais importante para começar. Segundo, aprenda só o suficiente para você conseguir se corrigir sozinho. Não fica só pesquisando para sempre, isso é desculpa para não praticar, hein? Terceiro, elimine as barreiras. Desliga a TV, deixa o celular em outro cômodo. E quarto, o mais importante, se comprometa a praticar por, no mínimo, essas 20 horas. É o tempo que você precisa para passar daquela fase chata de frustração do começo que todo mundo sente. Certo. Então, vamos juntar as peças. A gente tem um cérebro cheio de atalhos, uma tecnologia super poderosa nas mãos e agora um método para aprender rápido. Mas para que tudo isso? Qual é o objetivo final? Por que a gente deveria se dar esse trabalho? E a resposta para isso está numa história que, para mim, é fantástica. O jornalista Miguel Fernandes contou que um dia o filho dele, o Joaquim, chegou e falou: "Papai, o sol tá indo dormir, a gente tem que dar tchau pro sol." Lindo, né? Mas ele estava super ocupado fazendo uma tarefa chata de resumir notícias sobre IA para o trabalho. E aí ele teve um estalo. Ele pegou e configurou um bot de IA para fazer aquela tarefa repetitiva por ele. E com o tempo que ele ganhou, ele foi lá ver o pôr do sol com o filho dele. E essa história, gente, ela mostra o verdadeiro poder de tudo que a gente falou aqui. Pela primeira vez na história, talvez, a gente tem uma tecnologia que pode nos dar de volta a coisa mais preciosa que existe: tempo. Tempo para não ser eficiente o tempo todo. Tempo para olhar pela janela, para amar, para ficar com quem a gente gosta. A IA fez o trabalho chato e ele pôde ser humano. O objetivo não é usar a tecnologia para fazer mais e mais coisas, mas sim para nos libertar para fazer aquilo que só nós, humanos, podemos fazer. E é com essa pergunta que a gente termina hoje. Pensa aí, com sinceridade, se você pudesse entregar uma parte chata e repetitiva do seu trabalho para uma IA, o que você faria com esse tempo extra? Que parte da sua humanidade você escolheria viver? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Explainer.